Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão de poder estar aqui nessa igreja, pela primeira vez ministrando a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Santiago, o nosso pastor desta igreja, juntamente com a irmã Michele e sua família, por nos cederem esse púlpito para ministrar a palavra. Louvo a Deus pela vida do pastor Mauro. Para quem não conhece, ele é o meu sogro, né? A irmã Suzy. Já faz 10 anos que eu e a irmã Atayane já somos casados. E nós temos o nosso filho, o irmão Caleb, está com 3 aninhos, esse ano completa 4. E estamos aí servindo ao Senhor. E é uma honra poder estar aqui. Os irmãos sexta-feira tiveram lá na nossa igreja do Jardim Brasilândia, uma grande festividade, foi uma bênção. E eu trago um abraço do pastor Vicente, nosso primeiro vice-presidente, ao pastor Marcos e a toda a igreja. Amém, irmãos? Os irmãos que acharam a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E grande foi a sua queda. Amém. O tema que me foi passado, irmãos, para essa campanha, para o dia de hoje, é o seguinte: construindo uma família no temor do Senhor. E eu estava orando ao Senhor, pensando sobre esse culto, falando com Deus desde quando eu recebi o convite do pastor Mauro. E confesso que de primeiro eu não quis vir, porque eu falei assim, ele é o meu sogro, é o genro, vai fazer ali uma ponte para mim. Eu não queria ir, mas ele falou assim: Jefferson, eu orei, pedi ao Senhor uma direção para me convidar os irmãos para estar indo. E eu senti de você estar indo lá, orei ao Senhor, e Deus colocou essa palavra ao meu coração. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos em família, eu procuro às vezes não comentar a respeito dos bastidores que acontecem na igreja. Porque toda igreja, como organização, como organismo, tem às vezes as suas falhas, tem as suas fortalezas, as suas fraquezas. Mas nós estamos aqui para falar a palavra de Deus para o nosso coração. Porque a palavra de Deus quem nos edifica. Aqui no livro de Mateus, capítulo 7, nós estamos diante de um texto dito por Jesus Cristo. Um discurso que ele começa ali no livro de Mateus, capítulo 5, grande sermão do monte. Ele começa a discorrer sobre aquelas pessoas que estavam ali perto dele. E ele vai dizer sobre as boas aventuranças, sobre as bem-aventuranças. E ele vai falando no capítulo 5, capítulo 6 e no capítulo 7, Jesus ele vai falar sobre aquele que ouve a sua palavra. Todas aquelas palavras que foram ditas por ele antes dele chegar aqui no Evangelho de Jesus, no capítulo de número 20, no capítulo 7, versículo 24, ele fala, depois de ouvir todas essas palavras, ele conta essa história. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu estava pensando sobre a edificação de uma casa, edificação de um lar, já que estamos na campanha de uma família.
para que nós construímos algo, para que nós construímos uma casa, a primeira coisa que nós precisamos ter é o terreno. Depois que nós temos o terreno, você pode ter o sonho, eu quero um sobrado, eu quero uma edícula, que eu quero aproveitar o terreno, construir de trás para frente, para mim aproveitar ali o espaço da frente da casa. Não, eu quero construir uma casa bem no começo e deixar um quintal bem grande, independente de qual seja o projeto. A primeira coisa que, quando você vai fazer, você precisa de ter um profissional, para ele colocar no papel o desejo do seu coração. Você chama um arquiteto, você chama um engenheiro, fala assim, eu quero assim, eu imagino assim, a pessoa dentro do seu conhecimento, da sua área específica, ela vai lá, ela desenha, ela projeta, e a Bíblia vai falar que a gente tem sonho, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos empreender na nossa vida, nós devemos consultar o nosso Senhor, porque nós somos limitados. Eu e você conhecemos o dia de hoje, mas o amanhã eu não sei o que me espera. Amanhã nós não sabemos o que nos espera. Então tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós almejamos, nós devemos colocar diante daquele que tem todo o conhecimento, Jesus Cristo de Nazaré, porque é Ele quem dá a direção dos nossos passos. Quantas pessoas querem fazer, têm vontade e já começa, mas antes não consulta o Senhor. Nós devemos, irmãos, consultar o Senhor. Por quê? Porque tem projeto que para nós é bom, tem caminhos que para nós é bom, mas a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é o fim de morte. Por isso que nós devemos consultar alguém para fazer esse projeto. Quem que é o nosso engenheiro? Quem que é o nosso arquiteto? Quem que é aquele que nos dá a direção? É o nosso Senhor. A primeira lição que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, muito simples: coloque diante do Senhor o seu projeto. Coloque diante do Senhor o seu sonho. Peça para que Ele venha conduzir os seus passos. A segunda coisa que nós vamos ver, irmãos, na construção de uma casa, é o alicerce, é a base. Um alicerce é fundamental para a construção, pois é a base que suporta todo o peso da edificação. Sem um alicerce adequado, a construção pode apresentar problemas estruturais, como rachaduras, inclinações e até mesmo desabamentos. Um alicerce bem feito proporciona segurança, durabilidade e estabilidade à construção, evitando os danos causados por movimentação do solo, expansão e contração do solo. O engraçado é que quando nós vamos construir, nós sempre imaginamos já pronto, aquela bela construção. Mas se não tiver uma base sólida, você pode construir, mas com o tempo, tudo aquilo que você gastou, pode vir por água abaixo. Por isso que é importante nós colocarmos um bom alicerce. E o alicerce, irmão, é algo de suma importância, porém é algo que não é visto. Quem aqui tem a sua casa própria, quem aqui já construiu, sabe o valor que é gasto numa base. Você tem que cavar ali as covas, tem que jogar ali ferro, tem que colocar ali concreto, você gasta uma nota e você não vê. Você não vê, não é bonito você ver a base pronta. Depois que você vai, você gasta um absurdo naquilo, aí você fala, eu gastei e não vi nada. Mas é todo esse investimento que vai te dar solidez para que você consiga suportar as movimentações que virão no decorrer da sua vida. Na nossa casa, na nossa família, as lutas vão vir,
as provas vão vir. Assim como nós não percebemos, hoje teve dilatação no solo, hoje teve movimentação, mas aquele alicerce da minha e da sua casa suportou e a nossa casa ainda está de pé. E eu quero dizer para você, invista na sua casa, invista no alicerce da sua família. Para quê? Para que quando as lutas vir, para que quando a movimentação da prova vir, você possa resistir no dia mau. O problema, irmãos, é que a gente não vê, não tem status. A construção, a base, ela não tem beleza, mas é ela quem sustenta. Quantos de nós, nos dias de hoje, preocupamos em mostrar algo por exterior, mostrar algo que a família está bem, mas o Senhor está falando para que nós olhemos para dentro da nossa casa, porque às vezes quem olha de fora é bonito, é vistoso, mas só quem está do lado de dentro sabe o comprometimento que está aquela edificação. Quantas famílias que por fora parece bonita, mas por dentro só Deus sabe como está. E para você que entrou aqui nessa noite, eu quero dizer para você, tem um dono de uma obra que é especialista. Se for preciso fazer um escoramento, se for preciso fincar uma nova coluna no fundo, subir uma do lado, para que você possa sustentar a sua casa. Por que nós procuramos um profissional? Porque nós não conseguimos fazer sozinho. Por que é que nós viemos à casa de Deus? Por que é que nós trazemos a nossa família até na presença de Deus? Porque pelas nossas forças nós não conseguimos sozinhos. Talvez você entrou aqui nessa noite com a sua casa abalada, com a sua casa cheia de trinca, cheia de rachadura, mas eu quero dizer que aquele que é especialista nas construções, ele está aqui nessa noite para te ajudar. Aleluia! A segunda coisa, irmãos, de uma construção, quando você está na sua construção, tem uma coisa que a gente não pode ter dó. É de gastar. Você não pode ter dó. E o que tem de gente que tem dó de fazer algo pela sua casa? A pessoa não acha ruim gastar com pneu para o carro. A pessoa não acha ruim gastar com cera para o carro. A pessoa não acha ruim comprar um sapato novo, um tênis novo. A pessoa não acha ruim gastar com aquilo que para ela faz bem. Mas quando é para casa, quando é para a família, quando é para o filho, quando é para a esposa, quando é para o marido, a pessoa tem dó. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não tenha dó de investir na sua casa. Não tenha dó de investir no teu filho. Não tenha dó de investir na sua família. Você lembra quando você não servia a Deus? Quanto que você gastava no bar? Quanto que você gastava nas esquinas? Quanto que você gastava naquilo que não era pão? E hoje Jesus te libertou, hoje Jesus te salvou, hoje Jesus te deu uma família, hoje Jesus te deu uma casa. E às vezes nós temos dó, avareza de investir dentro da nossa casa. Quantos de nós temos dificuldade de cedermos dentro da nossa casa, de investirmos? Mas o Senhor está falando, invista na sua família. Gaste se for preciso na oração, gaste no jejum, gaste nas lágrimas. Se for preciso de gastar no dinheiro, gasta também. Dinheiro vem, dinheiro vai, a gente morre e fica tudo aqui. A gente tem que investir em pessoas. Nós devemos investir uns nos outros. Investirmos, ajudarmos uns aos outros. Você está vendo a sua esposa na dificuldade. Você está vendo o seu esposo na dificuldade. Você está vendo o seu filho. Filho, você está vendo os seus pais. E você não tem empatia de colocar a mão no bolso e investir. O Senhor está falando, eu preciso tirar a avareza do seu coração, para que você possa ter uma casa edificada com bênçãos. Aleluia!
glória a Jesus. Quantas pessoas, irmãos, que estão na casa de Deus, e aqui dentro é tudo muito bom, mas o negócio estrala é lá na nossa casa. É onde ninguém está vendo, é onde não está o pastor, é onde não está a pastora, é onde não está o sogro, não está a sogra. Quando está só a família, só nós, só eu, minha esposa, o meu filho. É só nós que sabemos como que está a nossa casa. É só nós, o que tem de gente, irmãos, na igreja, que faz graça para os outros, faz graça para os amigos, faz graça para os parentes, faz graça no meio que convive, só não tem coragem de fazer uma graça para quem está dentro de casa. E o Senhor está falando para você que precisa melhorar nessa noite. Por isso que Ele me trouxe aqui, porque eu não te conheço, eu não sei como que é lá dentro da sua casa, mas o Senhor está falando, é para você investir na sua família, é para você investir na sua casa, na sua família. Qual que foi a última vez que você saiu com a sua família para chupar um picolé que seja, para reunir a família? Qual que foi a última vez que você saiu para dar uma volta, para vocês terem um tempo de harmonia, de comunhão? Isso também, irmãos, isso também é preciso para o povo de Deus. A nossa casa é a extensão da casa de Deus. Antes de eu chegar aqui nessa noite, eu acordei na minha casa, eu almocei na minha casa, eu tomei banho na minha casa, para depois eu vir para a casa de Deus. E às vezes nós preocupamos em estar bem na igreja, em mostrar algo para as pessoas em qual nós convivemos, e esquecemos de estar bem com quem está do nosso próprio lado. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. É em casa que temos proteção, é em casa que temos segurança, é em casa que temos paz, é em casa que temos descanso, é na nossa casa que encontramos amor, carinho, alegria, alimento, é tudo dentro da nossa casa. Louvado seja Deus. Na construção, irmãos, ninguém consegue construir sozinho. A pessoa até pode construir, mas vai levar muito mais tempo. Quanto tempo faz que o seu esposo está pelejando por um projeto? Quanto tempo faz que você, mulher, está lutando, orando para que alguém compre a sua ideia dentro de casa? Quanto tempo faz que o marido está querendo que a mulher ajuda? Quanto tempo faz que os pais estão vendo se os filhos acordam para ajudar naquele projeto? E esse projeto já era para estar pronto, mas não está pronto porque um está num cômodo, outro está no outro está no outro. E o Senhor não quer assim, o Senhor quer todos unidos em um só propósito. Não tem como, irmãos, construir a base e o outro construir o banheiro. Não tem como o outro construir o banheiro e o outro tentar fazer o teto. Irmãos, existe uma ordem cronológica, existe um processo, existe um cronograma na construção. É uma coisa de cada vez. Mas às vezes nós não conseguimos esperar. Às vezes nós como família temos dificuldade e vamos atropelando uma coisa em cima da outra. E isso vai gerando problema dentro da casa. Isso vai gerando problema. Aí às vezes chega na igreja, tem dificuldade de adorar, tem dificuldade de dar glória, tem dificuldade de abraçar. É por quê? É porque já veio de casa com problema. Mas o Senhor está falando, eu vou tratar lá na sua casa. E aqui vai ser um lugar que vai trazer uma resposta para a sua vida. Eu vou tratar lá dentro e vai refletir do lado de fora. Louvado seja Deus. Aleluia. E não tem projeto, irmãos, que para Deus não tem como construir. A Bíblia vai falar que um certo homem chamado Neemias,
ficou sabendo que a sua cidade natal, que os seus irmãos estavam em ruína, estavam em problema, ele propôs no seu coração: eu vou lá para aquela cidade, erguer aqueles muros, para a gente fazer uma grande reforma. Ele ora, ele jejua, ele pede a Deus uma direção, Deus concede, o rei concede cartas, ele chega, ele não conta nada para ninguém, Deus vai colocando as pessoas no seu devido lugar, Deus vai colocando pessoas para ajudar, e de repente, irmãos, as famílias começam a trabalhar na construção daquele muro. Neemias não chamou pedreiro, Neemias não chamou pessoas que estavam lá, que eram mestres, não, ele falou assim: as famílias vão reunir. Uma família vai ser responsável por esse lado do muro, a outra família vai ficar responsável por outro lado do muro, a outra família vai ficar responsável por outro lado. E quando eles começaram aquela obra, a Bíblia vai falar que enquanto estava tudo ruim, ninguém quis fazer nada, ninguém se importou, mas a hora que alguém se posicionou, a luta veio, o levante veio, o inimigo se apareceu. Mas eu quero dizer para você, ainda que o inimigo se coloque de pé, maior é aquele que está conosco do que os nossos inimigos. Levantou, irmãos, Sambalate, Tobias, Gesem, e eles lutaram contra aquela obra. Você acha que todo mundo que olha para você quer o seu bem? Você acha que todo mundo quer que a sua família vai bem? Não, não quer, mas não dá bola, não olhe para essas pessoas. Olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para o teu casamento, faça aquilo que está no seu coração. Neemias falou assim: eu estou numa grande obra, e eu não posso parar, eu não posso descer. Eles arquitetaram para que ele pudesse descer daquela construção, porque Neemias, ele era aquele que era o cabeça, ele estava com um projeto no seu coração. O inimigo lutou para tirar ele daquele projeto, e ele percebeu que aquilo era uma artimanha dos inimigos para tirar a sua vida, porque na verdade eles falaram: fala para Neemias descer, que nós queremos conversar com ele. Na verdade eles não queriam conversa coisa nenhuma, eles queriam literalmente matar Neemias para que aquele projeto parasse. O inimigo, ele quer te matar para que a sua casa não venha a ser reerguida. O inimigo, ele não está satisfeito, mas em nome de Jesus, nessa noite, o inimigo cai por terra, e o Senhor te reveste de graça, de misericórdia, para que você consiga colocar aquilo que está no seu coração. Aleluia. Neemias vai lá, irmãos. Enquanto todo mundo via ruína, enquanto todo mundo via monturo, enquanto todos viam aquelas portas caídas, aquelas pedras caídas, onde ninguém via que tinha resultado, Neemias enxergou. A gente não vê chegar caminhão com pedras novas, até porque nem tinha caminhão, mas não chegou carga nova de pedra, não chegou portões novos, não chegou. Sabe o que eles fizeram? Eles repararam as portas, eles repararam os muros, eles tamparam as brechas que estavam abertas. Às vezes você olha e fala assim: eu preciso de um novo casamento, eu preciso de uma nova mulher, eu preciso de um novo marido, eu preciso de outros filhos. Não, o que o Senhor te deu, por mais que esteja na ruína, é o que você tem. Trabalha naquilo que o Senhor tem, trabalha naquilo que o Senhor deu. Ele te deu a sua casa, você não precisa de uma outra família, você não precisa de uma outra mulher, você não precisa de um outro homem. O que Deus te deu é seu. Acredite, ainda tem esperança para esta casa. Ainda tem esperança para a sua família. Louvado seja Deus. O que falta é você trabalhar.
Neemias não esperou, ele não deu ordem, falou vai lá e faz. Ele foi um dos primeiros a pegar na ferramenta, a trabalhar. Não espere que a sua mulher faça, não espere que o seu marido faça, não espere que o seu filho faça, não espere que os seus pais façam. Levanta você, levanta alguém e começa, porque Deus vai colocar as pessoas certas para te ajudar. Aleluia! Neemias chegou, não conhecia ninguém. Neemias chegou, ele não tinha equipe. Neemias chegou, ele não tinha quem ajudasse. Mas conforme ele foi fazendo, Deus foi colocando as pessoas no seu caminho. Levanta-se, move a palavra de Deus. É para você se levantar, para você se mover, que Deus vai colocar os recursos na tua mão. Aleluia! Envolva a sua família, envolva a sua casa. Não queira você brilhar, não queira você brilhar. Quem brilha é a família junto. Se um ganha, todo mundo ganha. Se um perde, todo mundo perde. Se um está alegre, a alegria é de todo mundo. Se um entristece, a tristeza é de todo mundo. Não seja individualista. Deus tem prazer nas famílias. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Só que Jesus estava falando para aquele povo: todos que escutam as minhas palavras e as praticam. Não adianta ouvir, irmãos, tem que praticar. Não adianta saber, tem que fazer. Tem muita gente que sabe muito, sabe demais como fazer, mas não levanta da cadeira para fazer algo. E o Senhor está falando com você que veio aqui nessa noite. É tempo de levantar, é tempo de fazer. Já era para estar pronto, já era para estar concluído, mas porque fica jogando um para o outro, jogando um para lá, um para cá, e não sai. Sabe por que não sai? Porque um puxa para cá, o outro puxa para lá. Não, irmãos, o importante não é quem vai ganhar, o importante é fazer. O importante não é se é a minha cor, se é a cor da minha mulher, não é se foi do meu jeito ou se foi do jeito dela. O importante é estar pronto. Enquanto vocês estão brigando, enquanto vocês estão aí quebrando cabeça um com o outro, já era para estar pronto. Mas o Senhor está falando: acorda, desperta, desperta. O seu inimigo não é o seu esposo, o seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não é seu filho. O inimigo não é os seus pais. O inimigo é o adversário das nossas almas, que nós não vemos a olho nu. Os irmãos estão me vendo, e eu estou vendo os irmãos, mas o nosso adversário nós não vemos. Aí quando a gente não vê, quando a gente não sabe, aí o que a gente tem que fazer? Um dia o pastor Jadir Passos, pastor lá do Aeroporto 2, esteve lá na loja onde eu trabalho, conversando, e ele falou: Jefferson, a nossa luta, ela é com o inimigo invisível, e porém é uma luta injusta, porque a gente não vê ele. Então, às vezes a gente está apanhando, porque a gente não está vendo ele. Mas sabe qual que é a estratégia? Ele falou para mim, eu nunca mais esqueci daquilo lá, faz tempo que a gente teve essa conversa. Ele falou assim: quando a gente não vê o nosso inimigo, a gente tem que chamar alguém da mesma natureza que ele. Alguém que enxerga ele, que ele enxerga. Aí quem que a gente chama? Jesus. Aí quando Jesus entra na batalha, Jesus entra na sua guerra, Jesus entra no seu ringue, no seu raio de ação, o inimigo está apenas vendo você, mas a hora que entra o Senhor do seu lado, o inimigo tem que bater em retirada. Por quê? Porque com Jesus não dá para batalhar. Com Jesus é guerra perdida, irmão. O inimigo não tem nem coragem, desculpa a expressão, ele não é nem louco de entrar no raio de ação de Jesus. Quando Jesus estava saindo de um lado da margem para o outro lado, para a província dos Gadar, só dele falar: nós vamos para lá, o inimigo já levantou. E a hora que ele estava lá, o inimigo levantou e tentou. Quando chegou lá, já veio aquele endemoniado, com aquela legião de demônio, já se encurvou, adorou ao Senhor. Que vieste fazer, filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar? Jesus, irmão,
mal pisou na terra, mas a hora que ele pisou, o inimigo falou assim: agora o meu reinado acabou. Eu quero dizer para você: leva Jesus para sua casa, leva Jesus para sua família, leva Jesus para o seu trabalho. A hora que Jesus pisar lá, essas legiões vão sair na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! É preciso ouvir e é preciso praticar. Porque Jesus também fala: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre. Porque aqui, irmãos, os dois ouviu, tanto que edificou na rocha, quanto que edificou na areia. E aqui tem um outro detalhe: a chuva veio nas duas casas, o temporal vem nas duas. Ela vem na nossa casa, mas vem na casa do ímpio também. Ela vai lá na casa do ímpio, mas também vem na nossa casa. A diferença é como é que nós vamos ficar depois que a tempestade passar. Aí eu te pergunto: aonde é que a minha casa, a sua casa está firmada? Se você estiver firmada nas palavras do Senhor e praticando a palavra do Senhor. Olha o que está falando: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A sua família, ela é importante para Deus. A sua família, ela é importante. E eu vou repetir, porque quando eu falei que o Senhor me deu, queimou no meu coração. Você não precisa de uma nova casa. Você não precisa de um novo marido, de uma nova mulher, de novos filhos. Deus vai restaurar o que você tem. Deus vai trabalhar naquilo que você tem. É trabalhoso, foi difícil para Neemias, não foi fácil, literalmente, deu trabalho, mas ele não arredou o pé, ele não abriu mão do projeto que Deus colocou no seu coração, ele não saiu da sua terra em vão, e quando ele ficou lá, em um tempo recorde, em 52 dias, aquela cidade novamente foi estruturada. Às vezes até você, quando chegou e viu lá de longe igual o Neemias, falou assim: não tem jeito não. Mas nós vamos com os olhos espirituais, porque nos nossos olhos a gente falha. Mas aonde a gente não vê saída, o Senhor está falando assim: eu vou te mostrar uma grande oportunidade. E o Senhor vai te abençoar. Você vai sair abençoado. Continue, irmãos, nessa campanha. Continue empreendendo sobre a sua família. Não abra mão. É difícil, é batalhoso, é trabalhoso, mas depois que a casa está pronta, depois que está tudo prontinho, os móveis estão tudo no seu devido lugar, é o tempo de você desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. O tempo da luta vai passar, viu, irmãos? A construção pode demorar 1, 2, 3, 4. Eu moro lá para o lado do Zanetti, e Franca está construindo um hospital estadual, aqui lá na Avenida São Vicente, e eu passo lá faz 3 anos, ou até mais, que eu passo lá todo dia para ir trabalhar. E a gente passava, e quando começou a fazer lá, ninguém imaginava, irmãos, que viraria aquilo que virou. Mas quando eu passo lá, eu olho, falo assim: enquanto ninguém estava percebendo, os tijolinhos estavam subindo, a fundação estava sendo feita, e foi indo. Está para acontecer a qualquer momento, irmãos, na nossa cidade, a inauguração daquele grande hospital, que antes passava e era só terreno, ninguém dava nada por aquilo. É igual a sua casa, às vezes nem você dá nada por aquilo, mas o Senhor está falando: invista, trabalhe, luta, coloca, não economize, tenha amor, coloque dinheiro se for preciso, faz de tudo, para quê? Um dia você vai olhar e falar assim: que maravilha, que prédio bonito, que casa bonita, que família bonita. Sabe por quê? Porque alguém não abriu mão, porque alguém não desistiu, porque alguém não arredou o pé. Permaneça, porque você vai ser abençoado. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.